Oi, pessoal, boa noite. Boa Como noite. estão? Tudo bem? Boa noite, Alessandra. Boa noite. Bom, acho que a gente já pode começar. O que você acha, Alessandra? Tudo ok, tudo certo. Vamos lá, né? Quase 7h25. Acho que o pessoal, se tiver mais alguém para entrar, já está entrando. Bom, gente, então hoje à noite a gente vai receber a Alessandra De Cicino aqui para falar um pouco com a gente sobre os cenários, as perspectivas e a gestão no agronegócio. A Alessandra é engenheira agrônoma, formada pela UFG, especialista em gestão do agronegócio pela UFLA, é empresária, consultora e palestrante na área da gestão no agro. E agroinfluencer também, né, Alessandra? Você vai falar um pouco Isso. para a gente sobre isso. Mais de 15 anos de experiência no agronegócio em empresas nacionais e multinacionais. Quero agradecer muito, Alessandra, por você ter aceitado o convite de vir aqui conversar um pouquinho com a gente hoje, apresentar um pouco mais sobre a gestão no agronegócio, né? Falar um pouco mais sobre isso com a gente. E seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiana. Pessoal, boa noite a todos vocês. Estou muito feliz dessa nossa interação hoje, né, através desse webinar. Estou super cheia de boas expectativas e quero que seja um momento, assim, hoje é uma noite de terça-feira, né, que seja um momento, um bate-papo de muita troca e que a gente possa aí trocar informações que acrescente na carreira de vocês, dos estudantes, dos profissionais, dos professores. Então, fico aí super à disposição para essa troca, tá? E, novamente, obrigada a Cristiana, a Unicep, e vamos lá, vamos conversar aí sobre esse tema que eu sou encantada, que é a gestão no agronegócio. Então, vamos lá. Alessandra, fica à vontade. Maravilha, obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, aqui nós temos um público, né, bem diverso, temos alunos, temos professores e temos profissionais. Então, eu trouxe os conteúdos de uma forma que bem diversificada, né, trazendo, na verdade, esses cenários, as perspectivas com base em fontes atuais que eu estou participando continuamente aqui no setor do agronegócio, e também os conceitos, né, exemplos e cases do quão é importante a gestão no setor do agro, principalmente a gente olhando dentro das porteiras, né, dentro das propriedades rurais, que são empresas rurais, quanto fora da porteira, em todo esse leque, essa diversidade e esse setor, essa cadeia tão forte que é o nosso agro, e que aí, diante dessa pandemia, a gente também consegue interpretar algumas análises e algo do que está acontecendo. Então, vou aqui deixar essa tela para vocês e convidá-los a seguirem nas redes sociais. Como a Cristiana falou, sou engenheira agrônoma, sou especialista em gestão do agro, e nesses 15 anos de muita experiência, de muita troca no campo com o produtor rural e empresas, né? Minha carreira foi em multinacionais, empresas nacionais. Eu tenho a minha própria empresa, eu sou empresária, e aí eu faço uma parte de comunicação como agroinfluencer nas redes sociais. Então, fica o convite, quero todos vocês lá, para a gente poder estar trocando ideias, trocando informações e que realmente fortaleçam e valorizem sempre o nosso setor. E eu sempre coloco insights, dicas, compartilho muitas vagas, porque o pessoal me manda muito material bacana. Então, e aí no LinkedIn também, que é a nossa rede social corporativa, então é muito importante a gente estar lá com essas conexões. E aí também tem o meu canal no YouTube, já tem alguns vídeos bem bacanas lá sobre o agronegócio, sobre temas profissionais também, além de técnicos. E aí o meu e-mail à disposição e o Facebook, a fanpage oficial, né? Aguardo todos vocês. E vou pedir aqui, ó, durante o conteúdo, quem tirar foto, quem pintar, me marca lá que eu vou ter prazer em estar repostando vocês hoje à noite. Vou contar um pouquinho aqui da minha história, um pouco dessa carreira, né, que foi totalmente no campo, e hoje eu estou aqui mais no corporativo, para
Não sei se vocês conhecem, pena que eu não estou vendo vocês, né? Mas caso alguém conheça a região do Mapito, Maranhão, Piauí, Tocantins, eu sou natural de lá. Eu sou natural de Balsas, no Maranhão, mas eu moro atualmente aqui em São Carlos. Estou há 6 meses aqui em São Carlos. Apesar desses 6 meses aqui, 3 foram dentro de casa, gente. Então, assim, só tô amando morar aqui, mas não tô conseguindo sair de casa. Estamos aí quase 100 dias, mas é uma região maravilhosa. Nós estamos muito felizes. A minha família, por parte do meu marido, é toda daqui. Então, nós estamos em casa. Sou natural lá dessa região que é uma fronteira agrícola de grandes oportunidades, é uma das regiões que vem aí desbravando e colocando o Brasil em níveis cada vez de mais liderança no setor do agro, e que junto aí forma o corredor de exportação norte, através do Porto do Itaqui, lá em São Luís, no Maranhão, e que é um celeiro, é uma região fantástica, um cerrado com área muito grande de cultivo, e que realmente ajuda muito na alavancagem do Brasil em números de produtividade. Então, sou engenheira agrônoma pela Federal de Goiás. Aí esse ano completei meus 15 anos de formada, e quando eu formei, eu decidi voltar para Balsas. Então, comecei minha carreira lá, fiquei 10 anos atuando, morei em fazendas de grande porte, na parte de produção de soja, milho, algodão, na parte de maquinário, gestão de equipes, gestão técnica, manejo, então tudo que nós agrônomos precisamos fazer, né? Botar a mão na massa, faça sol, faça chuva, fazendo acontecer. E aí depois fui para a área comercial e apaixonei, porque realmente você está ali naquela lida, no dia a dia, no seu network, levando o seu conhecimento para agregar com a produtividade dos produtores rurais, a gente se sente bem agrônomo mesmo, gente. Então, assim, para o pessoal que é estudante, depois quiser trocar figurinhas, como que alguma região para indicar, fico super aí à disposição de vocês. Mas realmente foram experiências que somaram muito na minha carreira, realmente amadurece muito gente, porque a gente consegue empregar todo aquele conhecimento da agronomia, todas as disciplinas que a gente estuda aí durante a graduação, fazer a junção de tudo isso e fazer o resultado no campo. E aí, nessa carreira dos 15 anos, passei em empresas nacionais e multinacionais, como assistente, RTV, gestora, supervisora, gerente, e dos últimos 2 anos, foquei na área de gestão, da qual eu sou especializada, e abri a minha própria empresa, né, recentemente, quando eu vim aqui para São Carlos. E hoje atuo em todo o Brasil, de forma online, mas também, fora a pandemia, como palestrante e consultora. E dentro desse período, apareceu também a governança corporativa na minha vida. É um nome diferente que a gente não ouve no agro, mas que aqui, durante o tema de gestão, eu vou colocar para vocês, para já familiarizá-los, né, sobre a importância de uma governança dentro do agronegócio e o porquê disso, né, explicar para vocês. Então, sou aí consultora em soluções comerciais e digitais para empresas do agro, consultora em gestão e finanças para propriedades rurais, de todos os tipos de produção. E sou mentoring para profissionais do agro, estudantes e profissionais já formados, para alta performance, tudo 100% online. E aí, pessoal, vamos conversar hoje no nosso bate-papo falando sobre esse nome, né, que nunca esteve tão em voga. Você liga o jornal, você fala ali do agronegócio. Muitas vezes a gente ouve falar muito bem do nosso setor, mas vocês concordam comigo, e aí quem estiver no chat puder ir interagindo, a gente também às vezes não ouve falar tão bem do nosso setor, né? E mesmo ele sendo tão importante, sendo o setor que produz alimentos e que mesmo diante de uma crise com tamanha proporção, né, a nível mundial, ainda ofereceu e forneceu alimentos na mesa da população. Porque imagina que se junto a tudo isso tivesse ainda uma falta de alimentos. Já pararam para pensar nisso? Exatamente. Então, devido ao agro, a essa força motriz, e o nosso país é um país que ele é naturalmente agrícola, tudo aqui favorece o nosso relevo, nosso tipo de solo, o nosso clima, mesmo tendo extensões continentais, o Brasil ele tem aí toda uma
nos permite, né, com base na tecnologia, também somou muita tecnologia, muito avanço, para que a gente tivesse variedades híbridos, materiais adaptados para mais de uma cultura, para uma safra, uma safrinha, que é também uma segunda safra, na verdade, e mais uma terceira safra em algumas regiões. Isso é único no mundo, isso a gente usando somente a água da chuva, sem falar nas áreas irrigadas e de pivô. Então, o Brasil é líder, fica aí oscilando junto com os Estados Unidos, que é também uma grande referência para nós na área de produção, e é isso, é o setor que agrega esse conjunto de operações da cadeia produtiva, desde a do trabalho agropecuário, dentro da porteira, até a comercialização. Então, é super vasto, é cheio de oportunidades, é cheio de... e está exigindo profissionais cada vez mais competentes. Então, aqui eu vou também trazer alguns insights durante a nossa conversa para poder estar despertando em vocês o que o mercado também está procurando de vocês, né? De todos nós que somos profissionais do setor do agronegócio. E aí a gente começa a refletir no porquê dessa produção, né? Lembra que eu acabei de falar aí sobre como o agro está sendo fundamental nesse momento de pandemia, como fornecedor de alimentos, e quando a gente olha lá para frente, para mais 30 anos, né? Nós estamos em 2020, nós temos uma previsão da ONU de alcançarmos 10 bilhões de seres humanos aqui nessa terra, com espaço limitado, com uma área que só pode verticalizar em produção, porque a gente já está nos limites de amplitude, né, horizontal, e aí nós engenheiros agrônomos, somos responsáveis tecnicamente por estar fazendo toda a parte técnica para atingir e alimentar tanta gente. E alimentação cada vez com mais segurança alimentar, com mais sustentabilidade econômica, social e ambiental. Né? Então, nós temos, a cada ano, temos mais de 100 milhões de novos habitantes que precisam de alimentos, de utilização dos mesmos recursos, com menos resíduos, com menos poluição. E aí, como que fica essa conta? Cabe a nós estarmos aí fazendo acontecer, solucionando problemas para poder sustentar, né, toda essa população que demanda toda essa produtividade, né, demanda essa produção. E quando a gente olha o mundo, aqui, todo o nosso... os principais países, 5 países, e o Brasil está dentre eles, são metade dessa população. Então, a gente tem aí a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. Aqui, olha, eu gostei dessa ferramenta aqui, e nós vamos utilizar ela. Olha aqui, pessoal. Esses 5 países correspondem à metade da população mundial. E aí, nós temos aqui um grande produtor, que somos nós, o Brasil. Temos um grande produtor, que é os Estados Unidos. Nós temos aqui um grande investidor, que é a Índia. Um grande investidor, que é a China. E outra, que é a Indonésia. Mas quando a gente olha aqui para essa conjuntura, e aí diante de todo o nosso cenário hoje, o que nós vamos olhar hoje, dia 30 de junho de 2020? Nós temos fatores políticos, sociais, econômicos, tudo junto e misturado. Vocês concordam? Exatamente. Então, o Brasil, ele tem uma posição fundamental e estratégica, e por isso que não tem como a gente enfraquecer o setor, tamanha expressão do nosso país. E isso envolve a gestão. Então, novamente, aí os principais países, né? A China, que detém aí, na pandemia ficou ainda mais com foco devido a essa questão de ter sido o foco da doença, que a gente vai conversar sobre ela, o que ela impacta nos nossos negócios. A Índia, que é um dos grandes investidores hoje no Brasil, em empresas, principalmente através de empresas multinacionais, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. E aí, pessoal, junto a tudo isso, nós temos o consumo aumentando de uma forma muito veloz. Quem, durante essa pandemia agora,
está aumentando o seu consumo? O que vocês me dizem? Como que está aí na casa de vocês? Aqui na minha casa, nós somos 4 pessoas. Eu, meu marido, então 2 adultos e 2 crianças. Aqui, apesar das crianças não estarem indo para a escola, o consumo de energia, gente, aumentou muito. Se a gente parar para pensar, as crianças vão para a escola, a gente vai ao trabalho, você sai, então a gente vai falar sobre algumas formas de consumo. Então, o consumo energético, ele está muito maior aqui. O tempo inteiro você tem em casa, é uma televisão, é internet quase o dia inteiro, computadores, porque a gente está trabalhando e está trabalhando muito mais. Isso aí eu confirmo para vocês. Se eu ficasse 8 horas no escritório, hoje eu fico 12 horas aqui no home office. E trabalhando, isso é energia, e só que o consumo de alimentos, apesar da gente não estar consumindo fora de casa, a gente está consumindo dentro de casa, até pelo fator emocional. Gerou muita ansiedade, toda essa incerteza, toda essa questão da pandemia, até as crianças estão mudando. Ali o Rodrigo até colaborou ali com a gente, né, Rodrigo? Falou ali que, por exemplo, diminuiu o consumo. Aqui em casa, por exemplo, a gente aumentou o consumo de alimentos. Eu percebi aqui nos meus controles, por exemplo, reduziu passeios, igual a gente não está gastando com cinema, você não está gastando com uma viagem para um hotel, não está gastando com com turismo, que é uma das áreas que sofreu, você reduziu ali um etanol, um abastecimento de veículo, né, perfeito, combustível, redução de combustível, eu acho que eu abasteci uma vez em março, tal o tanque 3 meses e não abasteci de novo, né, então, isso, tem muita gente fazendo em horta, só que a gente tem um período ali, aqui mesmo a minha horta, ela não atende o nosso consumo, então eu preciso comprar. Então, com tudo isso, é para mostrar que tudo que a gente produziu, e esse ano, aí os dados que eu vou mostrar de agricultura, pecuária, avicultura, suinocultura, etanol e açúcar, o Brasil produziu muito, foi uma safra recorde, a safrinha agora também vai ser recorde, muita produção também em algodão, e teve algumas que oscilaram com o aumento do consumo e outras reduziram. Impactou, como no etanol, né, no setor sucro energético, impactou no mercado do algodão, devido ao resultado, por exemplo, roupas, poucos compraram. Então, reduziu, caiu muito ali a cadeia do algodão devido a esse impacto. Couro, quem vai comprar um sapato, uma roupa de festa agora? Então, assim, a gente teve impacto no setor das flores, devido ao cancelamento de muitos eventos. Então, realmente, assim, mexeu muito com o consumo, algumas coisas impactaram muito, outras reduziram bastante, porém, no setor da alimentação, continuou. E aí, no ano de 2019, pessoal, falando, agora que passou tão rápido esses 6 meses, mas a gente tem que olhar lá a janelinha, né? Voltar um pouquinho ali e ver como foi o ano de 2019. Foi um ano que teve muitas perspectivas positivas. O Brasil vinha, assim, crescendo de forma muito lenta, mas estava crescendo. Ali um dólar na média de 3,80, 3,90, bateu R$ 4, R$ 4,10, veio assim nessa oscilação. E aí a gente começou, estava falando, quando a gente olha para dentro do setor do agronegócio, gente, o tanto de feiras que ano passado eu fui, eu trabalho muito também fazendo palestras e ações em feiras, em empresas do agro, então eu viajei muito, de norte a sul, leste a oeste. Dos 365 dias, mais de 150, tranquilo, foi viajando. Assim, cada 2 dias eu estava em viagem. Então, isso, o que estava acontecendo de aquecimento? Era o setor da biotecnologia, da agricultura de precisão, a alta conectividade no campo, que hoje responde pela nossa agricultura 4.0, a robótica, a automação, a engenharia genética, os drones, então assim, tudo de mais inovador, conectado, AgriShow do ano passado, assim, maquinário, tudo realmente assim, bombando, dessa questão do agronegócio, né, o nosso agro cada vez mais avançando em tecnologia, e, assim, é uma parte que demanda bastante investimentos e tudo mais, mas tudo isso corrobora para a gente
avançar em produtividade. E aí veio o ano de 2020, ali em janeiro normal, alguns requisitos. Eu lembro que nas viagens de fevereiro desse ano, que estava super aquecido, viajando bastante, eu já estava morando aqui em São Carlos, em alguns aeroportos eu já vi algumas pessoas de máscaras, já vi algumas pessoas, muito álcool em gel espalhado em todo lugar, mas quando foi em março, lembro claramente, eu estava voltando da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães, onde eu havia... Primeiro eu tinha ido para o Rio Grande do Sul, para a Expo Direto, lá em Não Me Toque, palestrei, fiquei 4 dias, subi para a Bahia, fiz mais uma palestra, visitei propriedades rurais de soja, milho, algodão, tive lá um evento sobre também informações de gestão para mulheres do agro, e no aeroporto já estava assim, eu acho que eu era uma das poucas pessoas sem máscara. E aí a gente viu, isso foi no dia 13 de março, e aí quando eu cheguei aqui em São Carlos, dentro de casa, no outro dia, tipo assim, ó, bum, fechou tudo, assim, foi aquele auê e eu não saí mais de casa. Por isso que eu falei para vocês aí, quase 100 dias, né, dentro de casa realmente, porque nesse ano de 2020 veio o Covid, né? E que ele impactou, né, nesse nosso cenário do agronegócio. E aí eu vou por áreas para a gente poder refletir. O primeiro impacto direto que nós tivemos foram em alguns setores da economia. Etanol sofreu muito forte, muito mesmo, a gente vai falar dele. O setor de frutas sentiu inicialmente, mas voltou, o HF teve ali uma deficiência inicial na parte de escoamento de produção, até devido a ser um produto perecível e que não estava pronto com uma cadeia de logística e distribuição, e o setor de flores que realmente sofreu muito e que precisa muito de todos nós para poder superar tudo isso que viveu nesses últimos 3, 4 meses. E aí vieram as feiras que foram canceladas, dias de campo, eventos presenciais, isso a nível de Brasil realmente gerou as multinacionais, as empresas nacionais, empresas pequenas, universidades, empresas da região todas se reinventando para superar essa pandemia que a gente não sabe quando que vai acabar. Então isso impactou na geração de serviços, ao mesmo tempo que muitas coisas fecharam, tiveram outras que aqueceram. E o agro ele conseguiu manter, né, mesmo durante isso. E aí a gente vê a importância do setor do agro, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí veio assim um olhar muito forte no agronegócio, a importância da gente estar comunicando para todos os outros setores que era o setor que estava fornecendo os alimentos, como é a nossa realidade. A gente falar isso para o agro é meio que chover no molhado. Ah, Alessandra, você está falando uma coisa tão óbvia. Gente, é óbvio para uma minoria da população. Para a maioria da população, eles não têm a mínima noção da informação. E cabe a nós, profissionais, fazermos essa boa comunicação. Então, o setor que conseguiu altos índices de produtividade, com base nos números da Conab, e é o setor que preserva. Nós temos aí um dado super importante aí do nosso país, que é a preservação em mais de 66% do nosso território nacional, e onde nós utilizamos de forma agropecuária um pouco mais de 30%, e olha aqui, aí nós temos a divisão, o que ainda são pastagens ativas, as pastagens plantadas, as lavouras aí que não são aproximadamente 8% da nossa área cultivada do nosso país, ou seja, toda a nossa liderança de produtividade é em cima de 8% de território nacional. Temos aqui as florestas plantadas, que tem muito aqui também na região, e aqui outras áreas de infraestrutura e outros, né, que envolve o agronegócio. Então, a gente conseguiu toda essa liderança preservando e atingindo essas altas performances de produtividade. E aí, quando a gente olha os cenários, e isso envolve tudo, o tamanho da população, o tamanho de área agricultável, o tamanho do consumo, a oscilação, a mudança, os hábitos de consumo, e hoje a gente está aqui, dentro de um cenário que os especialistas apontam,
onde quando a gente cresce muito a demanda e a gente não tem uma produção abundante, nós teríamos o colapso. Quando a gente tem uma demanda média e tem uma tecnologia que atende, nós estamos numa zona de desconforto. Pelos especialistas, nós estamos aqui. Quando nós temos muita demanda, um crescimento muito rápido, com aumento de tecnologia, nós iríamos para uma zona de conforto, e quando estivesse uma demanda mais lenta, com uma tecnologia rápida, nós teríamos abundância. Mas hoje estamos aqui no momento de zona de desconforto, com base nesse estudo que os especialistas mostraram, mas sempre em busca de um equilíbrio. O ideal é a gente chegar aqui, olha, uma demanda tecnológica, uma demanda rápida com muita tecnologia. Mas é o que nós vamos conversar, quais são os gargalos de produção, onde que nos faz sair de uma zona de desconforto para atingir a zona de conforto. Então, diante desses cenários, o que a gente tem aqui, os últimos números agora de 2020? Lembra quando eu falei lá da China, da importância dela mundial, no cenário e tudo mais? Todas as nossas exportações aqui brasileiras, para quem o Brasil exportou, e isso é cenário de gestão também, porque a gente produz para vender para alguém, né? O Brasil tem um superávit de produção, onde ele atende o mercado interno em algumas culturas e exporta uma grande parte. E grande parte do nosso mercado é exportado para a China. Então, somando todos os outros os outros destinos de exportação, a China ainda supera. E aí a importância da gente ter todo esse relacionamento econômico, ficar de olho na crise Estados Unidos e China, né? Devido a essa importância. E quando a gente olha vamos olhar agora para dentro da porteira. Alessandra, quais são os principais produtos que as nossas propriedades estão aí focadas, são representativas e somam nesse nosso resultado? Em primeiro lugar é a soja em grãos, né, o nosso carro-chefe brasileiro, uma soja com muita qualidade, com níveis de produtividade cada vez maiores. E esse ano nós tivemos somente um estado, né, que foi o Rio Grande do Sul, que sofreu uma seca severa. Em março eu estive lá no Rio Grande do Sul, gente, era de fazer dó. Como estava seco, eles não colheram, teve uma estiagem severa, agora eles estão plantando nesse momento, eu atendo algumas propriedades rurais lá, e estão indo aí para a cultura de inverno, que é para, se Deus quiser, fazer uma média, poder ajudar na parte de originação de receitas, né? Porque foi bem difícil a safra para eles. Depois nós temos uma carne bovina, carne de frango, celulose, farelo de aveia, café, açúcar. E aí o café a gente está bem aqui no formato in natura, porque infelizmente a gente ainda produz muita matéria-prima, mas a gente não industrializa, e nisso a gente perde um gap de valor agregado de mercado, que realmente os nossos números, se a gente processasse um pouco mais desses materiais, o nosso ganho em rentabilidade seria muito superior. E aí o setor foi o único da economia que teve crescimento na pandemia, muito pouco, mas cresceu, né? Tivemos um crescimento aí de 0,6%, e a previsão de fechar 2020 é de 2,5%. É pouco? Mas não está no negativo, isso é o balanço, né? Porque teve, como eu falei para vocês, os setores que sofreram esses cenários. E aí, quando a gente olha dentro de cada cultura, né? Vamos esmiuçar um pouquinho. Então, a gente tem aí o setor essas fontes aqui, pessoal, foram do Banco Itaú, da última informação que eu participei online, apresentada pelos especialistas da área econômica. Então, olhando para a soja, que é o nosso carro-chefe, nós tivemos uma alta produtividade e o preço da commodity supervalorizado em reais, não em Chicago. Em Chicago, ela manteve e teve queda. Só que com o dólar a nossa moeda, o real, desvalorizada em relação ao dólar, gerou uma
projeção nunca antes vista na história da sojicultura brasileira, né? E aí Chicago com preços baixos, porque com muita oferta, além da tensão comercial entre Estados Unidos e China, mas na conversão em reais, o produtor aí vendeu soja a mais de R$100, saca de soja acima de R$100, 90, 80, preços realmente históricos. Quando a gente olha o milho, vou dar uma pincelada em cada uma das culturas, tá? O milho, a safra 19/20 foi muito boa também, super valorizado, então o produtor que colheu bem a soja, colheu bem o milho e vendeu bem, ele teve um ótimo faturamento. Porém, para a próxima safra, tende a gerar uma redução devido ao excesso de oferta de milho, né? Então a gente tem a questão da oferta e da demanda. Então o milho sente um pouco mais devido a esse aumento de oferta, né? Aqui sobre as cotações. No algodão, nós tivemos um setor que também sofreu com a questão do Covid. Tivemos um aumento de estoques, o algodão lá no Mato Grosso está sendo colhido agora, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães está sendo colhido agora, que é um dos nossos grandes líderes de produção e produtividade de qualidade a nível mundial. Só que nós tivemos uma baixa nas cotações internacionais, então não está nem um pouco bom aqui para o pessoal do algodão que não comercializou ali na bolsa a sua produção. Então o agro é isso, a gestão, é você produzir, você acompanhar o mercado e você fazer um equilíbrio para ter a sua rentabilização. Açúcar e etanol, o açúcar ele foi positivo, assim, quando a gente fala em mercado exterior, porém o etanol sofreu muito e está sofrendo devido a toda essa queda do petróleo, redução do consumo, que assim, aliviou muito pouco com a questão do consumo, quem ainda conseguiu mudar suas plantas e ir para a área de açúcar, né? Eu estou aprendendo mais dessa cultura agora, que estou aqui em São Carlos, né? Que realmente lá eu tive praticamente poucas fazendas que eu atendia de etanol, mas aqui agora é algo que eu estou em volta aqui nós estamos em volta de muita cana. E mais um setor que também sofreu bastante quando a gente olha o produto etanol. Na pecuária, nós tivemos aí um aumento muito grande de exportações para a pecuária de corte, de exportação, está muito bom, preço, até todo mundo deve ter ouvido falar, nossa, aumentou o preço da carne ali, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, então continua um aumento, principalmente porque o Brasil produz a preços baixos e tem um produto de ótima qualidade, de excelente qualidade para oferecer para o mercado. Então, o que tem aqui mais são pessoas querendo importar a carne bovina brasileira, assim como as aves. As aves nós tivemos um aumento das exportações, mas no mercado interno, devido ao aumento ali do custo da matéria-prima, lembra que o milho aumentou muito o preço? Impactou no setor de frangos, ficou muito caro. Então, assim, é uma ginástica, né, gente? Conseguir achar realmente o equilíbrio entre tudo. E teve ano anterior que as aves estavam excelentes. E aí, uma das áreas melhores na parte de proteína animal que está tendo hoje é a suinocultura, que está com recorde de exportações, principalmente por causa da questão da gripe suína, lá na China, na Ásia. Eles têm preferência absoluta por essa proteína. E o Brasil produz com muita qualidade. Então, não está tendo, assim, tanta oferta como a demanda que está tendo. Então, está muito bom para a área de suinocultura. E a tendência é continuar até que a China consiga voltar à sua produção, que vai levar um bom tempo, porque a gente já tem a questão do segundo ciclo do Covid, que afeta diretamente toda a produção. E aí é importante a gente lembrar, né, que a nossa produção, assim como eu tinha colocado naquele slide, é uma produção sustentável. Temos gargalos, temos gaps quando a gente vai para dentro da propriedade. O engenheiro agrônomo, o técnico, a gente ainda encontra propriedades que fazem coisas erradas? Com certeza. E aí é o nosso papel de técnico estar posicionando. E aí essa questão de nós valorizarmos a produção sustentável do Brasil e os mercados de exportação, eles visualizam muito isso,
mostra aqui exatamente, porque nós produzimos toda a nossa carne em 20% do território. Então, esse aqui é um mapinha bem parecido com aquele anterior que eu mostrei para vocês lá da Embrapa, isso aqui é da BIEC, mas que mostra aí como nós produzimos carne em pastagens com solução integrada, cada vez mais transitando para uma integração lavoura, pecuária e florestas, que realmente ajuda em todos os âmbitos, econômico, ambiental e produtivo. Aqui mais uma informação da pecuária, né? Quando a gente tem as áreas de integração, e esse nosso modelo, ele é líder no mundo, a parte da integração lavoura, pecuária e floresta. Não é, então, totalmente diferente. Oi? Ah, tá. Achei que tinha chamado, gente. Então, a gente tem aqui um setor que está evoluindo, precisa evoluir cada vez mais? Sim. Nós temos muita área ali na região norte e nordeste, pessoal, que ainda precisa trabalhar com a questão de recuperação de pastagens. Tem muita pastagem, assim, são milhares e milhares de hectares que precisa evoluir nessa parte de recuperação, de tratar as pastagens como uma cultura agrícola, desde uma calagem, fazendo o manejo de solo, análise, adubando essa pastagem, fazendo uma recomendação adequada de número de cabeças de gado por área. Então, a gente tem uns gaps, mas quando a gente vai para áreas que já estão em equilíbrio, realmente elas correspondem a uma produção sustentável. Mas a gente tem muita coisa ainda por evoluir, né? E quem não se adequar, quem não acompanhar essas tendências, tende a sair fora do mercado. E aí a gente começa a entrar agora dentro da gestão. Como é que as produções, as empresas rurais vão atingir cada vez mais resultados, além da parte técnica? É melhorando na área de gestão. Só assim que a gente vai conseguir ter um planejamento mais adequado de safra, um planejamento mais adequado do investimento das culturas agrícolas, melhorar nessa verticalização, em agregar valor no nosso produto, não só na matéria-prima, para melhorar resultados e fazer uma gestão mais apropriada, que realmente seja uma empresa mais sustentável economicamente, socialmente e na questão ambiental, que também a gente precisa cada vez mais fazer implementações de ações sustentáveis em todas as partes produtivas dentro da propriedade. Então, a primeira coisa que a gente sempre sugere, e esse trabalho na consultoria a gente faz, é fazer o conhecimento profundo do negócio rural, né? Então, trazer todas as atividades, montar os processos, os fluxos, todas as atividades, de uma forma que muitas vezes o produtor fala, eu fiz isso a vida inteira, mas ele nunca colocou de uma forma processual para uma gestão, olhando como de uma forma de cima para baixo, que a gente faz um exemplo, né? Então, colocar todos os detalhes, fornecedores, stakeholders, de quem que compra, para quem que vende, produção, como estabelecer toda essa parte administrativa, rural, preço médio de venda, aonde que empata, aonde que ele perde, aonde que ele vai ganhar, depreciação. Então, tudo isso a gente começa conhecendo o negócio da propriedade. E é fundamental o conhecimento técnico para poder a gente ter o máximo de informações qualificadas. Depois disso, que a gente conhece o negócio, a gente começa a ajudar o produtor no planejamento. E eu falo assim, encarar os números, planejar olhando tanto a parte técnica, com nosso posicionamento de engenheiros agrônomos, fazendo uma adequação, um planejamento de insumos, de recursos, sempre respeitando ali manejo de controle, número de entradas, fazendo tudo isso, esse planejamento, para poder estabelecer os níveis de investimentos. E aí vem a parte da gestão. O nosso produtor, e quando eu falo produtor, gente, não é 100%, a gente tem todos os tipos de perfis, mas hoje a gente encontra um número que tem uma alta eficiência dentro da lavoura, na parte operacional, tecnologia, sementes melhoradas, materiais muito bons,
porém na parte de controle de gastos, gestão, realmente fica mais volátil, mais entregue à questão do mercado. Por isso a importância lá do conhecimento da propriedade, do planejamento adequado, para corresponder para uma boa gestão que vai gerar as tomadas de decisões mais assertivas. Então, a gente munir os produtores, as empresas rurais, para se profissionalizarem cada vez mais através da gestão. Outro fator importantíssimo que a gente tem hoje é a questão da sucessão familiar, que é a chegada dos jovens, das novas gerações, né? O campo ele está ficando cada vez mais velho, assim, a idade média, né? A presença de gerações que estão envelhecendo mais no campo, porque muitas vezes o jovem, ele sai e não se sente atraído em voltar para o campo, né? Então a gente tem uma evasão muito forte. Então hoje um dos nossos gargalos dentro dos cenários, das perspectivas, é tornar um setor do agronegócio mais atrativo para essas novas gerações, para que continue a área de produção crescente, porque ela pode ser um fator limitante. A questão do crédito, né, apesar de tudo, tendo a sofrer que coisas muito boas do agronegócio, mas a gente tem um setor que saiu agora o Plano Safra, mas ainda nós temos um setor que depende muito de crédito externo, então, só que se a gente fizer um bom planejamento, uma boa gestão, o crédito ele vai chegar até o campo, né, então a gente precisa melhorar todos aqueles fatores iniciais. A questão da inovação, foi-se a época que a gente pensava no campo e remetia a uma atividade totalmente ultrapassada. Nós estamos aí numa transição, virando páginas e capítulos com uma maior inovação. A chegada da inovação, da conectividade, de máquinas trazendo autonomia, da inteligência de dados, do blockchain, da inteligência artificial, da utilização de dados, né, através de aplicativos. Hoje nós temos aplicativos que são aqui desenvolvidos, temos aqui a Embrapa Instrumentação, temos o pessoal aqui de Piracicaba, tive 2 vezes esse ano lá em Piracicaba, ali as agitechs, que são totalmente atrativas para essas novas gerações e que remetem a trazer inovação para o campo. E isso é fundamental para a nossa sustentabilidade do próprio negócio, porque traz uma nova visão, e o nosso desafio é trazer essa inovação, implementar de uma forma construtiva dentro das propriedades. A questão tecnológica, né, em todas as partes, técnica, de gestão, de ferramentas, e fazendo um melhor equilíbrio de tudo isso em prol do agronegócio, e porque cada propriedade, gente, ela é única. Então, a gente entender isso e utilizar da nossa parte profissional para poder estar equilibrando todas essas áreas. A sustentabilidade papel do profissional está ajudando o produtor rural a olhar a sua sustentabilidade, principalmente ambiental, né? A sociedade é cada vez mais exigente, nós mesmos exigimos, e é o setor que, assim como a gente falou que preserva, mas ele precisa, a gente faz uma sustentação produtiva, mas a gente ainda tem ali, precisamos recuperar, preservar as áreas permanentes, isso vai ser para sempre. Então, a gente criar consciência, tanto nas gerações que estão no campo, quanto nas próximas. É também um dos nossos principais pontos de atenção. A questão da segurança alimentar, vide tudo isso que a gente está vivenciando, produzir cada vez mais, mas com segurança, né, proporcionando alimentos seguros para os consumidores. E esse mundo que está cada vez mais, o agro digital, o agro que está conectado, que ainda tem, saiu um estudo que nós temos somente 7%, se eu não me engano, gente, é quase certeza que é 7%, que está chegando com qualidade de conectividade no campo. Então, a gente ainda tem é fácil a gente abrir aqui na cidade e conseguir acessar tudo. Lá no interior do Mato Grosso do Sul, às vezes aqui até alguma propriedade que não tem uma antena bacana, limita essa questão da conectividade. E aí a gente conseguir construir um novo agro, respeitando as características desse setor agropecuário nacional, que tem uma grande importância cultural, econômica e social no nosso país.
E eu vou deixar aqui alguns insights para vocês, assim, falei bastante da parte de mercado, cenários, importância do profissional, do técnico, e vou trazer, assim, algumas reflexões que valem tanto para nós profissionais, quanto também a gente olha para as produtividades, né? Se você faz o que você sempre tem, você vai ter o que você sempre teve. Então, quando a gente fala em inovação, a gente olha tanto para a nossa vida, quanto também para as áreas produtivas. O que nós podemos agregar na propriedade que a gente atende, nas empresas rurais, nas empresas comerciais que nós trabalhamos, né? Então, tem muita coisa. O mundo está em transformação, o digital, onde que a gente ia imaginar que hoje tudo seria fornecido através do online, e veio uma pandemia, veio um vírus, e nós não tivemos para onde correr. Então, assim, façamos o diferente para agregar para o campo brasileiro. E quando eu falo campo, é toda a nossa cadeia do agronegócio, tá? Uma coisa que eu gostaria também de colocar aqui para vocês é a questão da presença da figura feminina no campo. Quando eu fiz agronomia, pessoal, há uns bons anos, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma presença de 20%, a média, ali pelo que eu convivia, 20% mulheres e 80% homens. Quando a gente olha, agora está muito mais equilibrado, nós temos cada vez mais aumentando, só que quando a gente olha lá dentro da propriedade, aumentou também. Há 5 anos atrás, nós tínhamos 10% de mulheres na gestão, aquelas donas, proprietárias ou gestoras. Hoje, nós temos um número de 30%, e nós temos índices da ONU que, por exemplo, na África e na Ásia, já são 60% das gestoras agrícolas são mulheres. Então, esse ponto aí de atenção, ele influencia na forma que o profissional também atua, porque elas são nossas clientes, né? Então, é uma forma da gente mostrar, atentar para a importância de entender quais são os hábitos de compra, os hábitos de produção, os hábitos de gestão dessas novas gestoras, né? Que vieram aí para somar junto com seus maridos, pais, esposos, no negócio familiar. Porque de 100% das empresas que existem, mais de 90% são familiares. Então, é uma estrutura familiar que existe. E aí, elas estão mudando, o campo está mudando, e eu pergunto aqui para vocês estão mudando? Vocês estão evoluindo para acompanhar essa mudança no campo? Me conta aqui. Agora umas reflexões para a gente ir caminhando e ouvindo também aqui a opinião de vocês ali no chat. É importante a gente sempre evoluir, sempre mudar e estar ligado em tudo isso que está acontecendo. Novamente, é uma questão da evolução das mulheres no agro, estamos aqui entre 30% e 35%, e as empresas, todo o mercado está tão em voga, mas aí é um ponto da gente olhar e ver a mulher como profissional, tá? O nosso papel enquanto profissionais no setor. Aqui algumas coisas referentes ao hábito de mídia de mulheres, mas também vale muito para os homens. Hoje, pessoal, os nossos clientes, assim, o campo, tá? Os nossos produtores, as nossas empresas, os nossos profissionais estão quase 98% no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e também tem aqui o YouTube. E isso muda todo o hábito. Então, um profissional do agro, um gestor do agro, ele precisa estar sabendo o que está acontecendo, como forma de entender esses cenários, para onde que vão essas demandas, porque realmente mudou esse hábito. Antigamente a gente falava que o produtor rural ele ficava lá só no radinho de pilha. Hoje ele faz uma cotação pelo celular, ele acompanha a bolsa, acompanha o mercado, fala com o banco, fala conosco, fala com outros fornecedores, tudo através das redes sociais e também do celular. Então é importante a gente estar utilizando. Esse aqui é uma pesquisa que foi feita aqui com o pessoal da Exalc, que foram os hábitos de mídia mesmo do campo. Aí colocar aqui para vocês, agora já caminhando para o fim, mas mostrar algumas ações. E quem tiver interesse em ações, tanto homens quanto mulheres, eu participo de colunas que são para profissionais, de modo geral, falando sobre a importância da gestão, como implementar, como aperfeiçoar, como tornar isso presente dentro da parte
administrativa e estratégica das empresas. Nós, como engenheiros agrônomos e técnicos, é o nosso papel toda a parte de produção, mas também olhar a gestão. Então, hoje eu sou colunista aí do Portal Mulheres em Campo, que é um site, revista AgroSA. Temos um grupo, meninas, que é o Agrodelas, que é o maior grupo de engenheiras agrônomas do Brasil. Fiquem à vontade para me conectar, para vocês estarem participando. A única questão aqui é para profissionais já formadas, tá? Mas os outros podem ser estudantes. Temos aí a Liga, que é para desmistificar as fake news, que tem muitas no nosso setor. Escrevo também ali para o blog Mulheres do Agro, Mulheres de Raça e União das Mulheres do Brasil e Agroligadas, que são iniciativas para estar conectando o campo para a cidade. Tudo que a gente produz é para o consumo de todos. Um produtor rural, ele não planta e vai lá na gôndola comprar o produto para o produtor. A gente produz para todos os consumidores, né? Então a gente precisa mostrar isso cada vez mais para os nossos consumidores, que a sociedade civil, somos nós que moramos nas cidades. E aí, deixar uma dica, aproveitem, pessoal, toda a programação que está tendo online nas redes sociais, está tendo dias de campo online, leilões online, feiras agropecuárias online, então tudo que era presencial, hoje converte para o digital. Então aproveitem esse momento para poder estar atualizando, igual esse nosso momento agora desse webinar, para estar adquirindo mais expertise, favorecendo o currículo de vocês para serem profissionais cada vez mais aí almejados no campo, né? Palestras técnicas, palestras de gestão, informações de controles na fazenda, muitas reportagens também com esse enfoque. Então, tem um período onde a gente consegue se atualizar, fazer conexões sobre temas importantes no setor do agro. E aí a gente conseguir construir esse novo agro, né? A partir de uma gestão 4.5 para uma gestão 4.0 e almejar a nova gestão, que é 5.0, que essa nova transição entre gerações, um setor do agro cada vez mais com uma tecnologia através da agricultura de precisão, da presença dos drones, das vantes, a internet das coisas, né, que está aí fazendo uma revolução de informações. Alimentos com rastreabilidade é realidade, a gente precisa se adequar para atender essa solicitação. Fazendo tudo isso, ainda economizando os nossos recursos, gerando menos resíduos, nos adequarmos à questão da automação, né, a presença dos robôs, máquinas sem a presença de um operador. Então, a gente está aí no momento de transição realmente do agronegócio e fazendo esse elo entre o agro e o novo agro. Então, só um briefing aqui, né? Nós trabalhamos em prol de empresas que estão aí, principalmente no campo. Quando a gente olha o perfil das empresas no campo, são empresas familiares que fazem diferença para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda para o nosso país. É fundamental aumentarmos a eficiência dessas propriedades, desses negócios. Tem muitos gaps, principalmente culturais? Tem muito produtor fechado para isso? Tem, mas a gente está aí em busca de evolução. Uma gestão da cadeia e uma agricultura sustentável. E aí o nosso desafio, né, produzir muito mais alimentos, manter novas gerações no campo, ajudando também essa parte da sucessão. E aí, quem nós seremos no mercado de trabalho, né? Que nós sejamos os protagonistas, que sejamos os profissionais competentes e que vão iluminar aí todo o restante da cadeia. E aí, aqui, para finalizar, falar um pouquinho do meu propósito, como engenheira agrônoma, como mulher, como gestora, como comunicadora, palestrante e mentora, fazendo a transformação dessas empresas, ajudando-as a melhorarem os seus níveis de eficiência e profissionalização. E seja ela uma micro, uma pequena, uma média, uma grande propriedade, todas têm como melhorar. Tá? A eficiência que a gente tem técnica, a gente também tem que melhorar na gestão.
Então, é só um briefing, uma série de fotos aí como influencer, que é o papel de comunicação, não é só foto, como está aí colocado, mas é gerando uma comunicação eficiente no campo, com responsabilidade e com embasamento técnico. Vou mostrar aqui para vocês algumas ações que tenho feito durante a pandemia, né, que é o Prosas no Agro. Todos os episódios, pessoal, tá lá no meu YouTube. Então, a gente falou de soft skills para o profissional do agro, sobre empreendedorismo e liderança, sobre mecanização, falamos sobre o papel do engenheiro agrônomo na produção de alimentos, o papel do engenheiro agrônomo na prestação de serviços técnicos no campo, o engenheiro agrônomo como produtor de arroz, de soja, de milho, de algodão, o engenheiro agrônomo também como produtor de cevada, né, que é a Leandra. Então, esse material já está, todos os vídeos estão lá no YouTube, e vocês fiquem à vontade, tá? Aqui foram algumas lives, né, que a gente tem participado, ainda faltam algumas que eu não coloquei, mas foram aí mais de 15, 20 lives aí participando e fazendo essa comunicação de informações no agro. A gente está aí com esse propósito de também mostrar mais o papel da mulher, não de vítima, não de mimimi, uma mulher que é competente, que é engajada, uma mulher que é atualizada e que está aí à frente do setor do agronegócio em busca desse aumento de eficiência. Sou palestrante aqui para um grupo de produtoras rurais, de uma clientes de uma empresa, então, que a gente continue levando informações para o campo. Isso é fundamental, a gente fortalecer a base produtiva brasileira. Aqui foi também, e sempre em busca de conhecimento. Esse aqui foi ano passado, esse ano possivelmente eu não irei, ou vai ser prorrogado, né, que é a atualização que eu faço lá nos Estados Unidos, conhecendo o que tem de inovação, o que tem de novidades, o que tem de melhorias que a gente possa implementar aqui e nos nossos negócios, nas nossas propriedades, sempre em busca da alta performance. E aí, deixar essa mensagem final para vocês, pessoal, aqui concluir. Estourei um pouquinho, me perdoa que eu estourei, professora, mas queria trazer esses conteúdos para a turma. E aí é uma frase mais motivacional, ela não é voltada para o agro, mas é uma frase que me inspira bastante, tá? Então, para os homens e para as mulheres, aí para todos os profissionais, que fica proibido a gente não sorrir para os problemas, principalmente aí diante de uma pandemia que a gente está vivendo, não lutar pelo que nós queremos, abandonar por medo ou não tornar nossos sonhos realidade. Então, é nosso papel, gente. Então, assim, no lugar ali do proibido, vamos fazer acontecer, vamos realizar, vamos fazer uma atuação profissional cada vez mais eficiente na nossa empresa, no nosso produtor, nas corporações, na universidade, em todos os setores da cadeia, para a gente aí evoluir no Brasil, realmente a gente sonhar e poder realizar. E aí, meu muito obrigado a todos vocês, estão aí os meus contatos, fica super à disposição, tem o meu e-mail, o meu telefone é 34, não é 16, mas ele é o WhatsApp, tá? Então fica super à disposição, quem tiver alguma dúvida ou quiser falar depois comigo, e aí o meu perfil nas redes sociais, que eu espero todos vocês. Muito obrigada, professora, terminei. Obrigada, Alessandra. Foi muito bom, muito enriquecedora a sua palestra. Eu acho que estimulou bastante todo mundo a pensar um pouquinho na sua profissão, né? Nós que já somos formados a pensar e eles que estão quase se formando, eu acho que também é bastante interessante para os que estão começando, já começar numa carreira já direcionada, né? Exatamente. Eu que agradeço de coração. Fiquem à vontade, se a gente tiver uns minutinhos aí para dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Perguntas, interação. Quem quiser ou colocar no chat ou quiser ligar o microfone para fazer a pergunta, né? Obrigada, acho que pode ficar à vontade. Se vocês quiserem tirar foto do contato, eu fecho o slide ou deixo aberto, professora? Como que faz? Pode deixar aberto, que assim... Então tá ótimo. Aí eles podem tirar foto, podem anotar. Isso, pode deixar aberto. E aí a gente vê quem quer fazer alguma pergunta, quem quer
gerar alguma uma discussão. Quero ir agradecendo aí todos os parabéns que eles estão colocando, Caio, Lígia, Tadeu, Gabriel, Maico, Jéssica, Pedro, Sara, Prado, muito obrigada. O pessoal ficou feliz do feedback de vocês. Alessandra, enquanto eles vão pensando nas perguntas, eu queria te fazer uma pergunta. Bom, deixa o Pedro fazer, depois eu faço. Ele escreveu no chat uma pergunta. Vamos lá. No contexto da gestão sustentável agro, de que forma os serviços ambientais, créditos de carbono, conservação do solo e da água, saneamento rural, passará a ter a valorização na prática para o produtor rural? Como que as propriedades rurais estão elencando os serviços ecossistêmicos na agregação de valor frente a investidores importadores? Bem complexo, né, Pedro? Mas vamos lá conversar. Nós temos, Pedro, não só no campo, mas eu vivi muito em região de fronteira agrícola. Eu fiquei 10 anos, né, lá na região do Mapito, aliás, 15 anos, quando eu nasci e depois quando eu voltei profissionalmente. E essas questões aí dessa demanda do saneamento rural é um gargalo. Gente, quando a gente vai para a prática, assim, para a vida real, que a gente vai rodar esse Brasilzão, principalmente as áreas mais distantes, como não chega? É mais uma questão política, que eu não vou entrar nesse âmbito, porque daí a gente tem bastante conteúdo para aprofundar, né? Mas nós temos muitos gargalos de infraestrutura no Brasil. Então, infraestrutura nessa parte de permitir melhores condições no campo para os produtores, infraestrutura logística, que é um gargalo gigantesco, infraestrutura de conectividade, infraestrutura educacional, saúde, enfim. Então, quando a gente olha aí esse manejo sustentável, tem muita coisa para a gente evoluir. Eu acho que a gente está tendo mais iniciativas, Pedro, de dentro da fazenda para fora do que de fora para dentro. Tá certo que está avançando, igual esse ano a gente está acompanhando, né, aí algumas iniciativas da parte do Ministério, de algumas políticas públicas, mas é um gargalo gigantesco quando a gente vai ali para a vida real. Quando a gente fala aí na questão de conservação do solo e da água, né, de que forma esses serviços ambientais vão ter essa valorização na prática, eu falo assim que essa parte de solos eu fico bem confortável para falar, porque eu trabalhei também na Embrapa Solos, na Embrapa Cerrados, perdão, lá em Brasília, com essa parte de manejo de conservação. Então, a gente tem, assim, falta muito de práticas agronômicas, tem muito básico que não está sendo feito. Então, a gente fala desde aquelas iniciativas físicas, construções de curvas de nível, uma boa cobertura do solo, áreas, não plantar em ribanceira. Então, assim, tem muitos gargalos. Então, se a gente partir para um básico muito bem feito, a gente já começa a melhorar muitos índices de sustentabilidade, né? Assim como, por exemplo, essa questão de créditos de carbono. Empresas que se atentaram a essa inovação e implantaram, estão tendo retorno econômico quanto a isso. Mas ainda está muito mais em poucas pessoas fazendo e tem muitas que ainda precisam aprender. Eu acho que o papel da assistência técnica, do profissional, é fundamental aí para a gente avançar nesses pontos. Quando eu vejo assim, se aumentar o número de profissionais capacitados no campo, a gente começa a transformar mais isso, porque realmente é um gargalo gigantesco e o produtor muitas vezes não sabe fazer. Então, é a nossa competência ir lá e ajudá-lo na implementação desses processos. E aí, nessa parte, como que as propriedades rurais estão elencando esses serviços frente a investidores? Tem propriedades mais estruturadas que conseguem colocar, por exemplo, que ela tem uma gestão eficiente, que ela tem um sistema de sustentabilidade, que ela tem uma soja com certificação. Soja eu coloquei aqui como exemplo, tá? Pode ser carne, HF, pode ser milho, qualquer outra cultura.
onde ela tem um conjunto de ações sustentáveis na sua propriedade, com uma certificação, porque os órgãos que certificam são altamente exigentes. A legislação brasileira é exigente, mas a certificação é muito mais. Então, quando um produtor, por iniciativa própria, numa gestão inovadora, começa a implementar isso, ele consegue agregar valor no seu produto, na sua produção e na sua propriedade. E aí ele consegue ganhar mais, por exemplo, junto aos investidores. Então, quando a gente fala isso, é um mercado que existe, é um mercado real, que já está valorizando, pagando por esses incrementos, tá? Mas tem muitos gaps, tem muitos gargalos ainda, mas tem muitas oportunidades. Em todo gap a gente encontra oportunidade profissional. Espero aí ter respondido, Pedro. Vou dando continuidade aqui, tá, professora? Tem uma pergunta do Gabriel. Fica à vontade. Tem alguma estratégia sólida para atrair os jovens para o campo? Gabriel, hoje quando a gente olha para esse contexto, né, atrair os jovens, a gente sempre foi criado e ouvia, Gabriel, aquelas frases, né? Se você não estudar, você vai ficar na roça. Vocês já ouviram falar isso? Vai estudar, não, menino, que vocês vão ficar toda aqui na roça, na enxada. Hoje em dia, se a gente não estudar, a gente não fica na roça, porque o campo exige profissionais cada vez mais especializados e jovens. E aí, quais são o que eu estou vendo no mercado de estratégias para atrair esses jovens? A primeira coisa é o fator educação, né? Assim, estimular esses jovens a irem adquirir experiência e voltar para os seus negócios. Porém, quando a gente olha a sucessão, ela ainda tem muita geração, os próprios pais, os avós, as gerações anteriores, que não estão preparadas para esse convívio entre a nova geração e a anterior. Então, gera conflitos, tem uma diversidade de pensamentos. Então, é um papel aí, por exemplo, das federações. Eu acompanho muito o trabalho, por exemplo, aqui, quem não conhece, o pessoal do Goiás, da FAEG. Então, assim, o pessoal da FAEG tem regional da FAEG, ali, FAEG Jovem, em todos os municípios, que é o quê? É gerando capacitação, treinamento, eventos, agora tudo online, para atrair e capacitar esses jovens para que eles estejam preparados e queiram ficar nas propriedades familiares, tá? Então, assim, pensando em uma estratégia, eu falo esse case que eu acompanho lá do Goiás, que realmente eu vejo o resultado. Tem muitos outros estados que tem, mas ele é um dos que eu acompanho com maior movimentação e resultado. Eu gosto muito, convido vocês a conhecerem o pessoal das FAEGs. E que tomara que tenha aqui na FAESP, né? Nós temos aqui a federação, estou conhecendo agora, vocês me perdoem, assim, quando eu falo no estado de São Paulo, tá tudo muito novo ainda para mim. Igual eu falei, dos 6 meses, 3 eu tô dentro de casa, trabalhando só pela internet. Então, ainda não consegui rodar como eu gostaria na região. Viajei muito pouco para algumas reuniões, para trabalho, para consultoria, para assessoria, mas quando tudo isso passar, eu espero estar aqui com números novíssimos aí para vocês, tá? Obrigada pela pergunta, Gabriel. Muito obrigada, que ótimo. É Gabriel ou Gabriela? Deixa eu ver, gente. É Gabriela. Ai, perdão, Gabriela, tava aqui menorzinho, Gabriela, desculpa. Olha, foi falha minha, tava aqui, eu coloquei o chat mais estreitinho e não tinha visto. Gabriela, me perdoa, com todo respeito, e obrigada, muito obrigada aí pela sua participação e também aí pelo feedback. Que bom que gostaram. Precisamos de mulheres competentes no campo. Mulherada tem muita oportunidade, mas é fundamental o nosso papel, a nossa competência, a nossa profissionalização. Muito mesmo, viu? Alessandra, vou aproveitar que não tem uma pergunta ali no chat. Gostaria de perguntar, né, e pedir para que você falasse um pouco sobre o comportamento, né? Como esses
esse pessoal que está indo para o mercado de trabalho, ou quem vai daqui a alguns anos para o mercado de trabalho, como se portar, como se apresentar, como se preparar para ir em busca do primeiro emprego? Perfeito. Inclusive, quem quiser colocar aí para mim, só colocar assim, estudante, ou quem é profissional, já colocar aqui graduou, por favor, é bom só para eu ter um overview aqui. Isso, Vitória, igual a Vitória colocou, só estudante, quem que já formou, para poder acompanhar. Excelente essa colocação, professora. Seguinte, pessoal, o nosso setor do agro, ele é um setor altamente tecnificado e altamente competitivo. É competitivo na questão de exigir profissionais preparados. Tá, Alessandra, mas como que eu vou estar preparado se eu sou estudante? Como que eu vou chegar no mercado? Gente, a primeira coisa é a mudança do mindset, é a mudança aqui, olha, do nosso comportamento. É engraçado que dentro do setor do agronegócio, a gente tem alguns estereótipos. Só que isso não existe. Quando eu comecei a agronomia, a gente achava que o agrônomo era aquele que tinha que usar camisa xadrez, o chapéu, o boné e a botina e o cinturão. Gente, esquece. Eu falo porque eu tinha essa dúvida também. Hoje em dia, e isso é cada vez mais, vamos esquecer paradigmas, precontextualizações ou estereótipos. O profissional tem que ser, não estou falando de cowboy ruim, não, gente, porque eu adoro um sertanejo, um country e tudo. O que o mercado quer são profissionais que falem muito bem, que escrevam muito bem, que tenham poder de solucionar problemas, conhecimento técnico, conhecimento de gestão, solucionar problemas e ter relacionamento, comunicação, um poder de networking. O mundo nunca exigiu tanto de nós profissionais. Então, assim, esses 9 itens aqui, se brincar, eu cito mais 10 pessoas líderes, e também com humildade, né? O setor, ele exige um profissional cada vez mais, não só técnico, não adianta eu ser uma enciclopédia, aqui, ó, tem um monte de manuais, só que um monte de manuais está aqui também. Então, o papel do profissional é chegar, saber se portar, se comunicar bem, fazer uma apresentação, saber se relacionar em equipes, gestão de equipes, ainda mais uma sociedade que tem ali, nós temos empresas, 4 gerações, às vezes, numa mesma mesa de reunião. Então, é muita diversidade de pensamentos, de gerações. Então, qual que é a minha dica aí para vocês, estudantes? É meio que de uma mãe, de uma tia, meio chata mesmo, mas eu tenho que ser realista com vocês. Que tipo de profissionais, aquela lâmina lá do Insight, vocês querem ser? Né? Então, esse estereótipo aí que a Cris me perguntou, esquece isso, que o profissional precisa ter posicionamento, credibilidade, inteligência. Olha que eu já usei muita bota e uso para ir para a lavoura, para o campo, mas na hora que eu preciso para viajar, então, é o meu tênis, é salto quando eu faço, se eu preciso palestrar, ou um tênis. Então, assim, esqueça um pouquinho dos estereótipos e vamos focar no conteúdo. O que os profissionais vão estar solucionando? Isso até é importante, porque o agro, o pessoal mesmo da cidade fala, é o agrônomo vem um botineiro, a gente tem um monte de apelido, não tem não? O que vocês, me atualiza aí, gente, eu preciso aí, como eu estou muito em casa, me atualiza. Então o pessoal vem muito com estereótipo, esquece, tá? Vamos ajudar a fazer cada vez mais o papel do engenheiro agrônomo. Nós somos engenheiros que estudamos muito para solucionar, ter um incremento de um setor fundamental na nossa economia. Todo mundo, eu acredito, aqueles que vão querer empreender, querem ter sucesso no seu empreendimento. Os estudantes que querem ser contratados por empresas da região, querem ser bem pagos. Os engenheiros agrônomos, aí, os estudantes que querem ser contratados por empresas, por multinacionais ou por empresas nacionais, querem ser bem remunerados. A gente estuda para isso, para ter uma carreira de sucesso. E aí o nosso papel está entregando soluções, pensando, e isso tudo influencia. Como que você está nas suas redes sociais? Aí fica aqui uma minha observação, LinkedIn.
Gente, na minha época, e eu falo na minha época como se eu fosse velha, mas na época eu sou meio raiz. Mas naquela época, eu não tinha um WhatsApp, mal tinha um celular, muito menos um LinkedIn, era o currículo impresso embaixo do braço. Hoje em dia, você pode ter o seu perfil profissional no LinkedIn, com credibilidade, bem escrito, claro, direto, e se conectar. E lembre-se, o networking começa dentro da universidade, é com os professores, é com a coordenação, é com os seus colegas. Eu formei tem 15 anos. Muitas vezes meus clientes são indicados pelos meus colegas, que são diretores e gerentes e CEOs de grandes companhias. E nós somos colegas de faculdade. Então, o seu networking começa agora dentro da faculdade. Construam isso, tá? Eu também fui jovem, como vocês, entrei com 16 anos na agronomia, entrei muito nova, muito jovem, formei muito nova, muito jovem, mas, assim, a experiência que a gente vai adquirindo, e aí eu tô falando aqui de coração para vocês, pensando no bem de cada um, é justamente em ver vocês em profissionais referências no mercado, e ter o orgulho de falar, um dia eu palestrei ali para a Jéssica, para o Maicon, para o Pedro, para a Gabriela, para o Gleison, para a Tati, para toda a turma da Unicep. Então, assim, eu fui um pouquinho mais além da pergunta, tá, Cris? Mas é porque eu queria deixar essa mensagem aqui para eles. É, isso mesmo. E a gente tem muito orgulho de quando os ex-alunos, né, os nossos egressos, vêm e falam, você não sabe, mudei de emprego, estou super bem, estou super feliz. E porque eles acabam sendo um pouquinho filhos nossos, né? E a gente fica depois com muito orgulho de quando isso acontece. Exatamente. Nossa, a gente se sente pertencente dessa história, assim como nós tivemos mestres, mentores, pessoas que nos ajudaram na nossa formação e continuam. A geração hoje, vocês são muito importantes para nós, né? A gente está em transformação. É, isso mesmo. E a Alessandra tem mais uma pergunta aqui para você do Maicon. Ele trocou seu nome, mas depois ele corrigiu. Qual o cenário atual envolto à situação dos produtores do ramo pecuário-leiteiro? O país tem forte demanda no consumo do produto, com valores elevados para o consumidor final. Porém, o preço pago ao pecuarista é super baixo, causando assim perda desse produto, sendo produzido em campo, no mercado nacional, e grande demanda de compra no mercado estrangeiro. Com essa situação, outros nichos ganham espaço e o leiteiro em si apenas se retrai cada vez mais. Isso em campo e não na prateleira, já que o produto continua possuindo grande procura no geral. Então, Maicon, alguns produtos agrícolas, uma das características do nosso produto, e aí quando a gente olha não só as commodities, como soja, milho, algodão, e vamos aqui olhar para o mercado interno, a pecuária leiteira, né? Nós temos nem sempre, e quando eu falo nem sempre, é quase 100%, não é o produtor rural que coloca o preço no seu produto, é o mercado, né? É uma indústria. Então, é uma cadeia inteira. Então, assim, o que o produtor pode fazer? O setor leiteiro, ele sofreu muito aqui com essa pandemia, porque onde que a gente tem na cadeia o valor agregado na pecuária leiteira? É nos lácteos, é nos queijos, é nos processados. Então, onde a gente agrega valor, que é onde a gente consegue aumentar o preço do valor do produto e utilizar ele. E o que a gente teve na pandemia? Fechou os restaurantes, reduziu drasticamente o consumo. As pessoas que compravam, às vezes, eu vou comprar um iogurte, vamos pensar aí na cesta básica. Nem sempre ela vai comprar o leite em substituição a um arroz. Então, na nossa cesta básica, quando a gente olha assim, com a redução do poder de compra de toda a população, alguns produtos de valor agregado foram substituídos, né, foram deixados de ser consumidos, porque reduziu esse poder de afetou toda a nossa economia, né? E aí é um produto perecível, o que iria ali para uma cadeia de queijos, de lácteos, que fosse agregar valor, não absorveu essa produção. A gente teve aí, eu participei da campanha, tá até lá no meu Instagram, no meu YouTube, coloquei a campanha, a gente tentou, assim como eu participei de campanha de leite, campanha de HF, de hortifrutis, campanha de flores, para poder a gente
ajudar. Então, assim, é um gap porque o produtor tem um custo muito grande. E aí, o que nos resta na gestão? Entender, lembra que eu coloquei lá aqueles 10 passo a passo? Conhecer o negócio, fazer a gestão, conhecer custos, fechar a torneira, buscar soluções para que cada vez mais... Opa, finalizou aqui? Não sei. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu vou continuar aqui. Para que cada vez mais a gente tenha uma maior possibilidade de manter uma margem, porque realmente é um setor que sofreu bem com essa questão e a gente ainda não tem uma perspectiva de retomada para a pecuária na questão do consumo, né? É um produto que as vacas estão a campo, os animais estão ali produzindo, temos a produção e quem vai consumir? Então, é realmente um gap que nós temos. Ai, obrigada, Gabriela. Alessandra, acho que caiu a conexão e voltou, por isso que desligou a câmera. Ah, tá joia. Deixa eu abrir aquela de novo. Abri. Mas eu terminei de responder o Maicon. Brincadeiras à parte, é muito importante, pelo menos para mim, ver uma mulher bem sucedida. Ai, que bom, gente, fico muito feliz, contem sempre comigo. Estou pertinho agora, ó, tô aqui em São Carlos. E quero todos vocês. É importante a gente falar que as disciplinas que eles têm no curso, viu, Alessandra, não são castigo. São para que eles saiam bastante preparados para esse mercado. Gente, eu vou confidenciar aqui uma coisa para vocês. Como eu tenho saudade da faculdade. Vocês não têm ideia. Se eu pudesse voltar e estudar, não façam como... E olha que eu era estudiosa, viu? Tô falando assim, mas eu sempre fui uma boa aluna, graças a Deus. E isso tudo é sua profissão. Não se vejam como estudante. Se vejam como profissionais na fase de graduação. É isso que vocês são. Então, é a gente tirar o chapéu do estudante e botar na nossa cabeça aqui o chapéu de profissional, aqui, graças a Deus, com os meus diplomas aqui. Sim, respondeu, eu entendi. A minha capacidade intelectual me permite. Ô, Maicon, pode abrir sim. Acho que você quer fazer uma pergunta? Cris, exatamente. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Alessandra, tudo bem? Só uma dúvida perante essa minha pergunta. Você respondeu muito bem, mas a questão o governo ele teve um acordo com o Mercosul há um tempo atrás. Desde então, a compra do leite lá fora é bem ampla, não sei se estou correto nessas informações. Então, hoje a gente tem a produção do produto dentro do nosso país, porém, não tem tanto valor agregado. Eu acho que um dos motivos principais é esse da importação que eles pegam lá fora, né, da exportação, na real. Qual que é o motivo em si dessa questão de comprar lá fora e você diminuir esse nicho de mercado aqui dentro, e então você amplia outras questões de produção, onde o pecuarista em si ele vai entrar em outras circunstâncias de produção, onde a demanda maior aqui no país que eu vejo hoje, os pecuaristas em si, é a produção de gado de corte, na parte de carne, e como eu enfatizei ali na pergunta, eu acho que os governos, é uma questão que a gente não vai entrar tão ao fim, e os países eles têm uma concentração em demandas lá fora. Então, países tais estão consumindo mais tal produto. Então, vamos produzir um pouco mais esse. Não sei se eu estou certo. É o que eu vejo hoje no ramo da produção de carne em si. A demanda está bem grande lá fora, está aumentando muito em si essa produção aqui dentro. Onde o leite, né, que é uma questão que eu gosto bastante, tem bastante vínculos desde a infância, com isso eu vejo que está perdendo muito espaço. Eu não sei dizer a grande escala, um grande produtor, mas os pequenos e médios aí estão sofrendo bastante e vendendo aí grande parte dos seus produtos aí. Seria Certo, Maicon. Eu vou colaborar uma parte com essa questão que você colocou, né? Só a questão política, eu falo, essa aí é igual ao mercado, a gente nunca consegue, gargalo, são fatores de relação exterior, relação comercial, e aí realmente é muito mais profundo, né? É muito mais amplo do que esse nosso olhar técnico, produtivo e de gestão olhando para dentro da cadeia, né? Isso aí já é algo que influencia, mas é fora da cadeia. E aí a gente fica realmente à mercê desses acordos, dessas ações. Quando eu olho a pecuária, leiteira principalmente,
Eu falei aí da pecuária de corte. Então, assim, a pecuária de corte, ela tem avançado muito na questão de genética, muito na questão de valor agregado, a própria descoberta de cortes, em tratar a cultura da pastagem, em ter um incremento na cadeia de carnes, subiu a questão do valor do preço devido a essa soma, até a própria questão da rastreabilidade. Então a gente começa a ter uma série de ações dentro da gestão que somam na cadeia de carne, mas que também há um ano e meio atrás também estava sofrendo. Teve aí questão de, por exemplo, estoura uma doença, uma questão no nosso rebanho, impacta diretamente. Se fecha o nosso mercado para exportação, afeta. Então, assim, é muito dinâmico, é muito orgânico o nosso setor e realmente a gente nem sempre algo que dá certo esse ano que vem a gente vai estar positivo. Então, quando a gente fala pecuária, eu também tenho muito carinho pela área de pecuária leiteira, estive em fazendas altamente produtivas, e quando eu falo altamente produtivas, não são big propriedades, são propriedades com eficiência. Então, o que eu sempre recomendo para os clientes de pecuária é um estudo profundo ali da atividade, dos custos, o número que impacta, aonde que a gente vai ter lucro, porque realmente quando a gente tem a produção, que é o principal, e que demora para a gente chegar nesse produto, se o intermediário ali, se vai para a cooperativa, ou se vai para uma indústria de lácteo, não, ou eles pagam, a gente aceita o preço que eles pagam, ou a gente vai descartar o produto. Então isso é muito complicado, né? Ou o que algumas propriedades que eu acompanhei em Minas, eu não falei para vocês, mas nos últimos 4 anos eu morei em Minas Gerais, eu morava em Uberlândia, ali no Triângulo Mineiro. Então, algumas propriedades, e a gente tem muito lá, tipo, o queijo canastra, alguns queijos com valor muito agregado, conseguiram fazer o quê? Criar um produto diversificado, fazer uma parte artesanal, agregar uma mini indústria, uma agroindústria no seu negócio, para crescer valor agregado e não ficar à mercê de intermediários. Sim. É uma solução. Não, perfeito. Show de Tá? bola. Obrigada. Estão agora motivados. Ai, que bom, eu tava dizendo que bom que. Ai, que coisa boa, gente. Muito legal, né? Muito enriquecedor a gente saber do mercado, saber que somos essenciais para o mercado, né? Isso, muito. Ó, o Gente, Luiz como quer é fazer uma importante. pergunta. Vamos lá, Luiz. E agora, nessa época, enquanto o Luiz abre ali, a Alessandra termina de digitar. E agora, nessa época, eu até comentei com uma das minhas turmas que eu dei aula esse semestre, a gente tem visto muito a criatividade, a perseverança de muitos produtores, né? Muita gente agregando valor nos seus produtos para se manter no mercado e tem renovado muito, né? Eu tenho percebido uma renovação, uma disposição bastante diferente, bastante importante. Eu acho que sim, todas as áreas elas estão se mexendo. Realmente, assim, a pandemia ela veio transformar, e eu falo assim, a pandemia a gente está falando tanto dela é porque o que é a nossa realidade, a gente não sabe quando vai acabar, então o que a gente tem que fazer é mudar, né? Porque o mundo mudou, gente. Nunca, aquele mundo que a gente viveu ali até a primeira quinzena de março, ele não existe mais. Então mudou, nós teremos o novo normal. E isso não é clichê, é a realidade mesmo, né? O digital, o online, e aí quando a gente olha a produção, que é a nossa área, muitos tiveram que buscar. Olha quantos produtores não tinham uma rede de comercialização e tiveram que achar soluções. Hoje nós temos aí uma feira drive-thru, onde já se imaginava. Buscar uma comunicação através de grupos, de redes, de plataformas para vender sua produção. E que nunca ia ser, eu acredito que a gente não iria evoluir dentro de anos o que a gente evoluiu em 3, 4 meses. Sim. Assim, teve coisa ruim, muita coisa nos limitou.
mas muita coisa avançou e vai estar nos exigindo cada vez mais. E aí, nosso papel está sempre em busca de inovação, de criatividade, de coisas que façam a diferença. Eu falo que a gestão inovadora, ela não é a gente estar lá em Marte, é a gente fazer uma coisa muito bem pontual e bem feita que faça a diferença na propriedade ou no negócio ou na empresa. Isso é uma gestão inovadora. Sim. O Luiz escreveu ali. Deixa eu ver. Isso. Não sei se é bem uma área do seu conhecimento, mas na sua opinião, como você vê esse mercado e oportunidades futuras da avicultura, na avicultura, né, Luiz? Bom, a avicultura ela é uma rede, eu conheço um pouco, tá? Não conheço de uma forma tão profunda, mas eu busco sempre acompanhar algumas tendências. Nessas informações da questão da exportação, as aves, o frango brasileiro, né, a avicultura, ela é uma das melhores do mundo, né? À toa que o Brasil está aí, uma das nossas principais proteínas exportadas é a de frango. Ela é uma cultura uma produção, um sistema de produção que se encaixa muito no perfil de empresas familiares, né? Em um sitiante, uma pequena empresa que faz ali a questão da utilização da mão de obra familiar, que está numa cadeia que recebe os insumos, investe naquela cultura e fornece a produção no sistema de parceria, então ela se encaixa muito bem, mas é um setor que tem uma exigência de uma rastreabilidade, de cada vez mais ter segurança, porque qualquer erro produtivo você dizima ali a sua produção. O que a gente teve com esse aumento dos nossos insumos, né, da soja, do milho, que são fundamentais numa produção de ração, foi o aumento do custo. Então, para toda e qualquer cultura, o que a gente sempre sugere inicial antes de qualquer tipo de investimento é fazer um planejamento de negócios, né, um business plan, fazer o estudo do caso, o estudo de investimento, o estudo do retorno, do ROI, há quanto tempo, o que exige, qual vai ser o grau, vou financiar, não. Então, fazer esse estudo para realmente ver a viabilidade, né? Entender o mercado produtivo. O nosso agro é um sistema até que produz muito e depois que ele vai ver para quem que vai produzir. Então, acho que cada vez mais no papel da gestão, a gente também fazer um estudo antes, entender antes de investir, ou ir adequando sempre durante a etapa produtiva. Então, assim, é uma proteína com custo baixo. Eu vejo que, assim, quando a gente olha a parte de avicultura, tanto de corte quanto a poedeira, né, para os ovos, aumenta muito o consumo. Por exemplo, quantos carrinhos de supermercado, quantos consumidores na hora ali da gôndola, na frente do açougue, o consumo é muito alto, muitas vezes, devido até ao preço da pecuária, da carne de corte, que está mais alto, optam e compram, tem um poder de compra maior para um frango, para os ovos, né? Então, é um setor que sempre vai ter oportunidade, mas é bem importante você desenhar antes de investir. Vamos lá, ó. Na linha de raciocínio da pergunta anterior, um comentário. Esta semana, o Senado aprova um novo marco legal, saneamento básico, que além do urbano, terá que incluir a área rural na elaboração de planos regionais. Sabemos que demandará tempo na prática, mas é uma partida, eu acredito que é isso, da cobrança na gestão sustentável do campo. Sim, está aqui em todos os mailings de informação, Pedro, essa informação a gente está esperando. Eu falo assim, como eu rodei muitas regiões, eu vejo o quanto é fundamental, gente. Eu falo que é um dos atrasos do Brasil, infelizmente. Eu tinha pedido para o pessoal depois não deixar de tirar foto e marcar para eu conhecer todo mundo e ver todo mundo marcando lá, tá, gente? Pois é. Mas aqui tá fácil. A Alessandra desse sino, quero ver todos vocês lá. Vou até colocar aqui. Isso mesmo, vamos. Olha, gente, todo mundo marcando. Marca a Unicep, marca a Cris, marca a Alessandra. Ó, esse aqui é o do Instagram, tá? Isso mesmo. Eu vou pedir para o pessoal da Unicep colocar também, marcar todo mundo.
marcar a engenharia agronômica, aí todo mundo se acha. Isso, eu vou só tirar aqui para não ficar marcadão lá na foto. Bom, Mas, gente, nossa, acho que adorei. muito bom, né? Já deu 9 horas, não sei, temos tempo para mais uma pergunta, Alessandra, ou Estou à disposição, gente, em casa. vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão... Ou alguma observação, como vocês quiserem colaborar, às vezes não querem fazer pergunta, mas querem colocar algo, estou super aberto. Feliz mais com os depoimentos de vocês, é muito importante, eu falo principalmente a gente que trabalha como profissional, mas também com a parte de comunicação, é fundamental esse feedback, esse apoio. Eu falo que a gente que é orgânico, né, que é o trabalho ali do dia a dia, das ações, na valorização do profissional do agronegócio, é super importante. Eu fico super feliz quando em estar colaborando, trazendo um pouco da, né, Cris, da nossa experiência, a gente que cada um tem os professores que estão aí, a universidade, o curso, e eu me senti super acolhida por estar aqui em São Carlos, e quando tudo der certo, a gente vai estar aí pessoalmente na faculdade. Inclusive, eu moro aqui perto da faculdade. E a gente ter esse retorno deles nos deixa bastante estimulados, né? A continuar estudando, a continuar tendo mais coisas para ensinar também. Isso, atualizações, e muita gente aqui, obrigada por vocês que ficaram o tempo inteiro aí, viu? Então, de parabéns. Gostei muito. Quem vai sair, tem gente que vai tendendo a sair, tem uma participação aqui bacana, me senti super feliz. A Maria Eduarda colocou uma questão. Colocou de mercado. Na questão dos suínos, em meio à pandemia, hoje estive assistindo uma notícia em que a China suspendeu as importações de carne suína do Brasil. Que medidas a senhora acredita que devem ser tomadas para evitar prejuízos para o produtor? Queria saber como a senhora acha que o Ministério da Agricultura deve se posicionar. Bom, gente, com certeza o Ministério já deve ter posição. O que eu acredito? A China, ele é o principal mercado, é o principal cliente brasileiro. Então, quando uma China fecha as portas ou trava alguma importação, a gente sente na veia, afeta todo o nosso mercado, todo o nosso setor. E muitas vezes isso é impulsionado. O que está afetando tudo isso? O que a gente tem que saber não é a causa, não é o efeito, é o que provocou isso? Qual foi a causa? Será que esse aumento dos índices de Covid, justamente, então assim, tem essa causa, né, de uma nova doença vinda lá dos suínos, lá a gripe suína dizimou o rebanho chinês, né, de tudo. O que acontece? A China, ela consome muito a questão da proteína, né, da soja, do milho, essa questão dos suínos. Eles têm muitas escolhas de mercado que impactam diretamente. A gente vê essa briga, essa crise aí, Estados Unidos e China. Só que aí eles melhoram o relacionamento lá, impacta aqui no Brasil. Melhora com o Brasil, impacta nos Estados Unidos. Então, é algo que a gente, infelizmente, eu não consigo assim apresentar, porque a gente não sabe qual a profundidade de tudo isso, né? Então, cabe a nós, ao produtor, por exemplo, a carne suína, a gente deveria até melhorar os nossos hábitos. Eu, particularmente, adoro carne suína. Então, eu falo assim, é sempre fomentando e buscar uma distribuição regional, porque precisa ser consumido, né? É fundamental. Mas eu falo assim, o nosso ministério, a Tereza, ela tem feito um trabalho muito grande de abrir novos mercados, mas a gente fica à mercê, né? Relação comercial impacta tudo. E essa pandemia, gente, dá muito medo. Por quê? Porque hoje nós estamos assim com muitas fronteiras abertas. Pode ser que daqui uma semana, um mês, se continuar com esses impasses políticos, eu não gosto muito de entrar nessa área, porque realmente cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de interpretar, mas pode afetar a nossa produção agrícola. Nossa produção não, nossa cadeia, porque o produto vai ser produzido. Então, é uma forma da gente acompanhar o mercado, tá? Realmente, mas eu não tenho uma posição, sim, uma resposta a isso, porque é muito mais profundo, envolve política.
Acho que a Natália colocou Ai, um adorei. comentário. Obrigada, Natália. Eu adorei também. Foi muito boa a sua palestra, muito didática e comunicativa. Amo, ó, ver mulheres sendo bem-sucedidas no cenário do agro, que por muitos anos foi ocupado fortemente pela figura masculina. É muito importante essa representatividade para nós mulheres. Parabéns e sucesso. Que bom que você já está seguindo lá no Insta. Quero ver todos vocês, viu? Me marquem lá, tirem a foto, quem postar, para a gente estar aí acompanhando. É uma forma também de estar fortalecendo o nosso trabalho. Obrigada a todos vocês, gente, de coração. Muito obrigada novamente, Cris. Eu que agradeço, foi muito bom. Agradeço a todo mundo que participou. Foi muito interessante e tomara que tudo isso acabe logo para que a gente possa fazer presencial. Isso, deixa eu voltar lá naquela. Vou voltar rapidinho. Ah, não, gente, olha, tem um jeito muito melhor aqui, ó. Deixar aqui no slide 2 que fica melhor para vocês anotarem de novo. Isso. Viu que rapidez? Ainda bem que eu lembrei que voltava ali. Aqui, ó, que fica melhor. Tem o LinkedIn. Quem não tem ainda, os alunos, por favor, façam seus perfis, se conectem, sejam estratégicos na nossa profissão, tá? Já começa a alimentar o LinkedIn desde já. Isso. Ative o network com os professores, com os colegas, com os profissionais, me adicionem. É muito importante. Vocês vão ver que o relacionamento networking não é o QI, é o network, é como você se comunica com os outros profissionais do setor. É fundamental. Muito bom, Alessandra, te agradecer mais uma vez. E que eu acho que essa foi a primeira de muitas oportunidades que virão. Ai, que ótimo, Cris, fico muito feliz, de verdade. Novamente, parabéns aí pela coordenação do curso, por estar se reinventando assim nesse momento de pandemia. É importante os alunos, pessoal, mantém motivado, tá? É fundamental, os alunos continuem estudando, firme e forte, vai passar, mas o que vocês podem fazer nesse momento é investir aí na capacitação de vocês, sair da zona de conforto, estudar, buscar informações qualificadas para estarem cada vez mais preparados para o mercado, né? E contem comigo. Isso aí, vamos agora a caminho do próximo semestre. A caminho do próximo semestre. Eu vou aproveitar e tirar uma foto também para eu marcar ali a Unicep. Peraí, gente. Aê. Pena que só apareceu os nomes, mas vocês vão saber lá que eu vou marcar todos vocês. É isso aí. Obrigada, então, tá, eu tirei gente? algumas fotos também, depois eu te mando. Mando no grupo dos alunos também. Obrigada, Charada e Sandra, Tati, Gabi, Laiane, Maria Eduarda, Gabi. Que ótimo, gente. Obrigada, ótima semana. Beijo para todos vocês. Obrigada, Alessandra. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. E sucesso, gente. Muito sucesso para vocês. Obrigada.